das fileiras dos animais-homens. Se esta crise for superada com êxito, a segunda iniciação da humanidade será o resultado, a passagem através do batismo e entrada na corrente. Assim, a guerra mundial e os efeitos dela resultantes constituem o Kurukshetra do Arjuna do mundo e o resultado está ainda na balança. Não se esqueçam disto. Não há, contudo, motivo para pessimismo. O resultado do bem é inevitável. Trata-se, todavia, de haver uma rápida ou lenta realização e libertação da grande ilusão mundial e com este objetivo, pede-se a todo aspirante trabalhar incansavelmente e emprestar sua ajuda. Todo homem que se liberta, que vê claramente que consegue sair da miragem da ilusão ajuda, na grande obra. Novamente, o plano astral é aquele onde os pares de opostos agem e interagem e onde a pulsão das grandes dualidades é mais poderosamente sentida. Primeiramente, a interação é entre a alma e seu veículo, a matéria, mas há muitas dualidades menores que desempenham o seu papel e são mais facilmente reconhecidas pelo homem comum. A luz e as trevas interagem, assim como o prazer e a dor, o bem e o mal encontram-se e formam o parque de recreações dos deuses e a pobreza e a riqueza são lançadas uma contra a outra. Toda moderna situação econômica de natureza astral é o produto do desejo e o resultado de um certo uso egoísta das forças da matéria. Calor e frio, como nós compreendemos o termo, numa forma muito peculiar, são o resultado da interação dos pares de opostos e uma interessante linha de estudo ocultista se ocupa com os efeitos das emoções raciais em condições climáticas. Nós, muito verdadeiramente, fazemos nosso clima num sentido significativo. Quando o desejo se tiver consumido, a vida planetária chegará a um fim, uma vez que as condições climáticas negarão a vida da forma tal como nós a compreendemos. Em relação com a unidade humana, o segredo da libertação está no equilíbrio das forças e no equilíbrio dos pares de opostos. O caminho é a linha estreita entre estes pares que o aspirante descobre e palmilha, não se voltando nem para a direita nem para a esquerda. Deve-se sempre lembrar que quando os pares de opostos são discernidos, quando um homem equilibra as forças de sua própria natureza, quando ele encontrou o caminho e se torna o caminho, então ele pode trabalhar com as forças do mundo, pode preservar o equilíbrio e o equilibrium das energias dos três mundos e assim tornar-se um colaborador com os mestres da sabedoria. Vamos orar e esperar que este possa ser o resultado prático de nossa compreensão da natureza do campo de batalha do plano astral. Os dois caminhos. Passando de nossa consideração da natureza do plano astral, lidaremos com suas funções e a relação do discípulo com suas atividades. Vamos recordar certas coisas sobre ele. Primeiro, ele é predominantemente o campo de batalha e sobre ele se trava a guerra que termina com a libertação final da alma aprisionada. É útil ter em mente as características predominantes dos três planos e dos três corpos que funcionam neles. O plano físico é o plano da experiência ativa na matéria através dela. É o plano da exteriorização e, de acordo com a condição e ponto de desenvolvimento do homem interior, assim serão a forma exterior e suas atividades. O plano astral é o plano onde o homem passa por três estágios de onisciência. A. Ele ganha, através de seus órgãos sensoriais, consciência no mundo das formas e desenvolve a capacidade de reagir a estas formas com sabedoria e inteligência. Esta consciência ele partilha com o mundo animal, embora ele ultrapasse de muito em alguns aspectos, graças ao seu controle de uma mente correlacionadora e coordenadora. B. Ele ganha sensibilidade ou plena consciência dos estados de ânimo, emoções e sentimentos, desejos e aspirações que têm suas raízes dentro dele no princípio da autoconsciência, ou no princípio do Ankara, como o ocultista, que ama palavras difíceis, costuma chamá-lo. Isto ele compartilha com seus semelhantes. C. Ele alcança a conscientização espiritual ou sensibilidade ao mundo espiritual e o aspecto sentimento da consciência superior. Isso tem suas raízes na alma, pressupõe o domínio da natureza mental e é a faculdade que o torna um místico. Esta conscientização ele compartilha com todos os discípulos e é a recompensa das vitórias alcançadas de sua experiência no plano astral. A seguir vem o plano mental. Nele, o correto uso do intelecto é a conquista que se destaca. Isto é também caracterizado por três etapas. A etapa em que a mente é a receptora das impressões do mundo exterior, através dos 5 sentidos e do cérebro. Esta é uma condição negativa e nela,
As modificações do princípio pensante são provocadas através dos impactos do mundo exterior e de seus reflexos no mundo astral. B. A etapa em que a mente inicia suas próprias atividades e na qual o intelecto é um fator dominante. Embora lançada a atividade pelos fatores acima enumerados, ela responde também às correntes de pensamentos do plano mental igualmente se torna extremamente ativa como resultado destes dois contatos. Além dessas, uma terceira atividade sobrevém, no qual o princípio raciocinador age sobre a informação ganha nestas duas maneiras, desenvolve suas próprias correntes de pensamentos e formula seus próprios pensamentos forma, assim como registra os dos demais. C. A etapa em que a alma, através da concentração e da meditação, consegue impor suas ideias e impressões à mente mantida firme na luz e, assim, capacita o corpo mental a responder às impressões e contatos emanando dos mundos subjetivo e espiritual. Entretanto, a batalha, por excelência, é travada no corpo astral, e somente alcança seu ponto mais intenso e sua potente violência quando há bom instrumento físico e uma mentalidade bem equipada. Quanto maior a sensibilidade do corpo astral, tanto maiores suas reações ao mundo físico e à condição mental e, daí, sobrevém o fato de os discípulos e as pessoas mais altamente evoluídas no mundo terem um corpo astral mais potente e trabalharem sob maior tensão emocional do que pessoas menos evoluídas e os libertos filhos de Deus. Os estudantes são, por isso, solicitados a lidar drástica e potentemente com suas naturezas emocionais, lembrando que a vitória desce dos planos superiores e não pode ser alcançada vinda de baixo. A alma precisa governar e seu instrumento na batalha é a mente consagrada. É interessante anotar a sequência oculta na descrição dada deste plano na regra que está sendo considerada. É a primeira de todo o plano de forças duais. A primeira coisa de que o aspirante se torna consciente é a dualidade. O homem pouco evoluído está ciente da síntese, mas é a síntese de sua natureza material. O homem altamente espiritual está ciente também da síntese, mas é em sua alma, cuja consciência é da unidade. Mas, entre estes dois pontos, está o miserável aspirante, consciente da dualidade acima de tudo mais e puxado para cá e para lá entre os dois. Para seu objetivo, seu primeiro passo tem que torná-lo consciente dos pares de opostos e da necessidade de escolher entre eles. Através da luz, que ele descobriu nele mesmo, ele se torna consciente da treva. Através do bem que o atrai, ele vê o mal que é para ele a linha de menor resistência. Através da atividade da dor, ele pode visualizar e se tornar consciente do prazer e o céu e o inferno se tornam realidades para ele. Através da atividade da vida atrativa de sua alma, ele se conscientiza da atração da matéria e da forma e é forçado a reconhecer a presteza e a força de atração de ambas. Ele aprende a se sentir como pendente entre as duas grandes pulsões e, uma vez que as dualidades sejam dominadas, desperta nele, lenta e seguramente, que o fator de decisão na luta é a sua vontade divina em contraposição à sua vontade egoísta. Assim as forças duais desempenham o seu papel até serem vistas como duas grandes correntes de energia divina, puxando em direções opostas e ele se torna, então, consciente dos dois caminhos, mencionados em nossa regra. Um caminho conduz de volta para a terra da desolação do renascimento, o outro conduz pelo portão dourado para a cidade das almas livres. Um é, portanto, involutivo e o envolve na mais profunda matéria, o outro o retira de sua natureza corporal e o torna finalmente consciente de seu corpo espiritual, através do qual ele pode atuar no reino da alma. Um caminho mais tarde, quando ele for um verdadeiro e consagrado Shela, se torna conhecido para ele como o caminho da mão esquerda e o outro o caminho da atividade direita. Num caminho, ele se torna competente na magia negra, que é apenas o desenvolvimento dos poderes da personalidade, subordinados aos fins egoístas de um homem cujos motivos são os do interesse pessoal e ambição mundana. Estes o confinam aos três mundos e fecham a porta que abre para a vida. No outro caminho, ele subordina sua personalidade e exerce a magia da fraternidade branca, trabalhando sempre na luz da alma com a alma em todas as formas e não dando ênfase às ambições do eu pessoal. A clara discriminação destes dois caminhos revela o que se chama em alguns livros ocultos aquele estreito caminho sobre o fio da navalha que fica entre os dois.
Este é o nobre caminho do meio do Buda e assinala a fina linha de demarcação entre os pares de opostos e entre as duas correntes que ele aprendeu a reconhecer, uma, subindo para os portões do paraíso, outra, descendo às profundezas do inferno. Pelo exercício das duas principais armas do aspirante, a discriminação e a despaixão, ele ganha aquela qualidade que é chamada nesta regra a força vital. Assim como o olho é o instrumento de escolha na seleção do caminho para viajar no plano físico e tem, além disso, uma potência toda sua própria pela qual ele atrai e desenvolve sua própria linguagem de sinais, também uma força vital é sentida no aspirante. Esta traz afinal o terceiro olho à atividade e assim ganha uma potência e uma clara visão que fazem da escolha certa e do progresso rápido no caminho mais firme progressão. Dizem-nos que o poder cresce ou se desenvolve no silêncio e somente aquele que pode encontrar um centro de paz em sua cabeça, onde os caminhos das forças corporais e as marés espirituais se encontram, pode corretamente praticar a verdadeira discriminação e aquela despaixão que trazem os corpos astral e mental controlados sob a orientação da alma. Então, ele pode compreender o significado dos polos vibratórios e conquista aquele ponto de equilíbrio que é o resultado de sua interação e vibração. A percepção das forças duais e a clara discriminação dos dois caminhos conduzem ao desenvolvimento da força vital. Esta força vital demonstra sua primeira atividade ao capacitar o aspirante a conquistar um ponto de equilíbrio e assim permanecer naquele pináculo da realização especial no qual uma escolha é feita. Qual é essa escolha? Para o aspirante, é aquela entre o progresso rápido e lento. Para o discípulo, aceito e leal, é a escolha entre os métodos de serviço. Para o iniciado, ela muitas vezes fica entre o progresso espiritual e o trabalho árduo de permanecer com o grupo e colaborar no plano. Para o mestre, é a escolha entre os 7 caminhos e se tornará por isso evidente quanto mais difícil e trabalhoso é o seu problema. Tudo, todavia, prepara o aspirante para a escolha certa através da correta discriminação, conduzindo a ação correta e tornada possível através da despaixão praticada. Nesta frase está resumida a técnica do guerreiro no campo da batalha no plano do desejo. Deve ser aqui registrado que no poder de escolha que se desenvolve na batalha do plano astral, lutada lealmente, a consciência do homem eleva-se a andar por andar. Primeiro, é o aspirante moído de cansaço que tem que lutar com o desejo, com a miragem, com a ambição e com seu sensível corpo emocional. Ele pensa que a batalha é tremenda, mas de um ângulo mais amplo ela é relativamente pequena, entretanto, tudo que ele pode suportar. Mais tarde, é o experimentado discípulo probacionário que se debate no vale da ilusão e lida não somente com sua própria natureza, mas com as forças daquele vale também, reconhecendo sua natureza dual. Depois, o discípulo entra na batalha e encara com coragem, e muitas vezes clara visão, as forças alinhadas contra si. Elas envolvem não somente as forças em sua própria natureza e naqueles aspectos do plano astral aos quais ele reage naturalmente, como envolve também as forças da ilusão alinhadas contra o grupo de discípulos ao qual ele pertence. Que todos os discípulos anotem isto e tenham em mente nestes dias fatigantes e difíceis. Tais discípulos estão em contato consciente por vezes com suas forças da alma e para eles não há derrotas nem recuo. Eles são os guerreiros experimentados, cansados e com cicatrizes, no entanto, sabedores de que a vitória triunfante está adiante, pois a alma é onipotente. Os discípulos aceitos, que combatem todos os fatores acima mencionados, mas as forças negras alinhadas contra os irmãos mais velhos, podem invocar as energias espirituais de seu grupo e, em momentos raros e determinados, do mestre sob quem eles trabalham. Assim o trabalho e o labor se expandem. Assim a responsabilidade e a luta crescem firmemente, entretanto, ao mesmo tempo, há, também, um firme e crescente reconhecimento das potências com as quais se pode entrar em contato, que podem ser utilizadas e que, quando o contato é correto, asseguram a vitória final. A sentença aquele que medita relaciona-se com a alma. Arjuna, o discípulo aspirante, renuncia à luta e oferece as armas e rédeas do governo a Krishna, a alma, e é recompensado pela compreensão e por uma visão da forma divina que encobre o Filho de Deus que é ele próprio. Tendo esta batalha sido travada e vencida, o discípulo penetra nas fileiras dos magos brancos de nosso planeta e pode manejar forças, cooperar com o plano, comandar os elementais e pôr ordem no caos.
Ele não se acha mergulhado na ilusão do mundo, mas se elevou acima dela. Ele não pode mais ser retido embaixo pelas correntes de seus próprios hábitos passados e de seu karma. Ele terá ganho a força vital e se apresenta como um irmão mais velho. Tal é o caminho adiante de cada um e de todos que ousam trilhá-lo. Tal é a oportunidade oferecida a todos os estudantes que fizeram sua escolha com despaixão e são estimulados pelo amor e pelo desejo de servir. Regra 8. Os Agnisurians respondem ao som. As águas sobem e descem. Que o mago se cuide para não se afogar no ponto onde a terra e a água se encontram. O ponto, no meio do caminho, que nem é seco nem molhado, deve fornecer o local de sustentação para seus pés. Quando a água, a terra e o ar se encontram, lá é um lugar para que a magia se opere. Tipos de força astral. Seria aconselhável para o estudante ler com cuidado comentários sobre esta regra, tal como dado no Tratado sobre o Fogo Cósmico. Verificar se há como ele é extremamente complexo e como é cheio de informação ocultista quase cega. Isto deve todavia ser estudado. A palavra plano astral deve também ser analisada e uma ideia geral obtida quanto à sua natureza e sua função como campo de batalha dos sentidos e como o lugar de onde a magia é operada. O desejo inteligente e construtivo do mago branco, agindo sob a instrução de sua própria alma e, por isso, ocupado com o trabalho grupal, é a força motivadora por trás de todos os fenômenos mágicos. Este trabalho mágico é iniciado na própria vida do mago, estende-se ao mundo do plano astral e daí, quando potente ali, pode começar a se demonstrar no plano físico e, finalmente, nos planos superiores. Ocuparemos, por conseguinte, bastante tempo nesta regra, pois ela cobre o trabalho e atividade imediatos do aspirante inteligente. É a mais importante neste livro, do ponto de vista do estudante comum. Ela não pode ser compreendida onde não houver contato com a alma, nem pode a força mágica da alma chegar à manifestação no plano físico, antes que o significado de suas frases esotéricas se tenha, de certo modo, plasmado na experiência interna do mago. A maior parte dos aspirantes sinceros está agora num ponto a meio do caminho e pode ou afogar-se, e assim não fazer mais nenhum progresso nesta vida, permanecer como estão, e assim se apegarem ao terreno conquistado, ou se tornarem verdadeiros magos práticos, eficientes na magia branca, que está baseada no amor, animada pela sabedoria e inteligentemente aplicada às formas. Dividiremos, por conseguinte, esta regra em várias partes, para estudá-la com mais facilidade e depois tomá-las passo a passo, de modo a dominar suas aplicações à vida comum do discípulo probacionário e a ganhar uma sabia compreensão de suas amplas implicações. Estas três divisões são: 1. A resposta dos elementais astrais e o consequente fluxo e refluxo das águas. 2. Os perigos do ponto no meio do caminho, sua natureza e oportunidade que lhe concede. 3. O lugar onde a magia se opera. Estudaremos agora o primeiro ponto, que é resumido para nós nas palavras: os Agnisurians respondem ao som. As águas descem e sobem. A situação poderia ser descrita com precisão através dos seguintes dados. As regras já estudadas expõem uma verdade a respeito do mago. 1. A alma comunicou-se com seu instrumento nos três mundos. 2. O homem no plano físico reconhece o contato e a luz na cabeça brilha, algumas vezes reconhecida pelo aspirante e outras vezes não. 3. A alma emite sua nota. Um pensamento forma-se e cria em consonância com a meditação unida da alma e do homem seu instrumento. 4. Este pensamento forma, corporificando a vontade do ego ou alma, cooperando com a personalidade, toma para si mesmo uma forma tríplice, constituída da matéria de todos os três planos e vitalizada através da atividade e pelas emanações dos centros do coração, da garganta e asna do mago branco, a alma em conjugação com seu instrumento. 5. Os invólucros da personalidade, cada um com sua própria vida individual, sentem que estão perdendo sua força e a batalha entre as forças da matéria e a força da alma é violentamente renovada. 6. Esta batalha deve ser travada no plano astral e decidirá três coisas. A. Se a alma será, em qualquer vida, pois alguma vida mantém o estágio crítico, o fator dominante e a personalidade daí por diante será a serva da alma. B.
se o plano astral deixará de ser o plano da ilusão, para tornar-se o campo do serviço. C. Se o homem pode tornar-se um ativo cooperador da hierarquia, capaz de criar e controlar a matéria mental e assim realizar os propósitos da mente universal, que são impulsionados pelo ilimitado e infinito amor e são a expressão da vida una. Este é o ponto fundamental de toda a situação e quando o homem tiver dominado as forças que se lhe opõem, ele estará pronto para a segunda iniciação, que marca a libertação da alma da prisão do corpo astral. Daí por diante a alma usará o corpo astral e modelará o desejo de acordo com o propósito divino. Vale a pena o estudante saber onde ele se acha e qual é seu particular problema. O homem comum está aprendendo a controlar o corpo físico e organizar seu plano de vida física. O estudante no caminho probatório está aprendendo uma lição semelhante em relação com o seu corpo astral, seu foco, seus desejos e seu trabalho. O estudante no caminho do discipulado aceito tem que demonstrar este controle e começar a disciplinar a natureza da mente e, assim, atuar conscientemente no corpo mental. O trabalho do iniciado e do adepto se desenvolve a partir destas realizações e não precisa ser tratado aqui. A batalha se espalha sobre uma boa série de vidas, mas em alguma ela se torna crítica. O lance final é feito e Arjuna triunfa na luta, mas somente ao deixar Krishna assumir as rédeas do controle, aprendendo o controle mental e pela revelação da forma de Deus. Distinguindo entre a alma e a forma e por uma visão da perfeição da glória que pode irradiar das formas habitadas por Deus, ele aprende a escolher o caminho da luz e a ver sua forma e todas as formas como guardiãs da luz. Assim ele se empenha no trabalho de fazer o corpo astral simplesmente um refletor daquela luz e, dominando o desejo, pela subjugação dos Agnisurions que constituem seu corpo astral e são a substância viva do plano astral, ele aprende a atuar como um adepto naquele plano, a atravessar sua ilusão e ver a vida verdadeira. Falando simbolicamente, a substância do plano astral é animada por 3 tipos de força divina, as quais, quando reunidas, produzem a grande ilusão. Estas são: primeiro, a força do desejo egoísta. Esta energia involutiva desempenha uma grande parte na promoção da evolução, pois o egoísmo é o alimento das almas infantis. Daí o aspirante recusar ser retido por ela. Segundo, a força do medo. Este produto da ignorância em seus estágios iniciais não é o produto do pensamento errado. Ela é basicamente instintiva e dominante no reino animal não mental assim como no reino humano. Mas no humano, seu poder é aumentado potencialmente através dos poderes da mente através da memória do sofrimento e penas passadas e, através da antecipação daqueles que prevemos. O poder do medo é enormemente agravado pelo pensamento forma que nós mesmos construímos de nossos próprios medos individuais e fobias. Este pensamento forma cresce em poder, à medida que lhe damos atenção, pois a energia segue o pensamento, até ficarmos dominados por ele. As pessoas do segundo raio são presa fácil para ele. Para a maioria delas, ele constitui o morador do umbral, assim como a ambição e o amor ao poder, apoiados no desejo frenético e a falta de escrúpulo formam um morador para os tipos do primeiro raio. A forma do pensamento cristalizada, da conquista intelectual com fins egoístas e o uso do conhecimento para objetivos da personalidade, permanecem ante o portal do caminho no caso da pessoa do terceiro raio e, a não ser que seja a partida irrompida, dominá-lo-á e transformá-lo-á num mago negro. Vocês terão ouvido muitas vezes que o medo é uma ilusão. Entretanto, esta afirmação não ajuda. Esta é uma generalização que se pode admitir, cuja aplicação individual, contudo, continua profundamente difícil. Os medos aos quais os aspirantes estão sujeitos, observem o modo de usar a palavra, são raramente de uma natureza egoísta, exceto na medida em que os sofrimentos têm inibido de prosseguir na direção dos acontecimentos. Seus medos estão envolvidos em aparente amor por seus entes queridos. Entretanto, cada discípulo deveria fazer a si próprio uma pergunta muito prática: quantas das horas de tortura gastas em realidade e em acontecimentos tangíveis e quantas em premonições ilusórias e em dúvidas e indagações, baseadas naquilo que jamais aconteceu? Gostaria de assinalar para meus irmãos, que precisam fazer 2 coisas: meditar sobre a verdade na vida diária, usando o conceito de verdade praticada e vivida como seu pensamento semente na meditação. Para este fim, eu sugeriria que memorizassem e usassem,
Em todas as vezes, quando dominados por medos ilusórios e desnecessários pressentimentos, a seguinte fórmula ou oração: que a realidade governe cada um de meus pensamentos e a verdade seja o guia de minha vida. Que cada um diga isto para si mesmo tão constantemente quanto se faça necessário, forçando sua mente a focalizar a atenção sobre o significado destas palavras faladas. Sugiro ainda o bom senso e o cultivo de uma atitude da mente que recuse permitir tempo para os medos ilusórios crescerem. O medo é o principal obstáculo, frequentemente, para um passo muito vital que poderia ser dado adiante nesta vida, mas muitos têm que se atrasar até uma outra, se a devida oportunidade não for aproveitada e a natureza da vontade poderosamente excitada. O aspirante do primeiro raio que fracassa em dominar seu morador pode tornar-se um destruidor de almas, como se chama e ser condenado, até aprender sua lição, a trabalhar nas forças da matéria e com as formas que mantêm todas as almas na prisão. Este é o significado oculto das mal compreendidas palavras, morte e destruição. Deste tipo, o diabo é o grande protótipo. O aspirante do segundo raio que constrói seu morador e permite seu controle firme e crescente se torna um enganador de almas. Ele é o verdadeiro anticristo e através de falso ensinamento e da operação dos assim chamados milagres, através do hipnotismo e da sugestão coletiva, ele lança um véu sobre o mundo e força os homens a caminharem na grande ilusão. É interessante notar que o trabalho do diabo, o aprisionador de almas, está começando a perder sua força, porque a raça está na iminência de compreender que a verdadeira morte é a imersão na forma e que a matéria é somente uma parte do todo divino. O pensamento forma deste morador do umbral que a humanidade construiu por milhões de anos está à beira da destruição. Mas o trabalho do anticristo está somente erguendo-se agora para o seu acme e ilusão da riqueza, da possessividade, do falso ensinamento, exercerá crescente influência, mas o período da ilusão será mais breve do que o da destruição, porque todos esses fatores funcionam sob seus próprios ciclos e têm seus próprios fluxo e refluxo. A pessoa do terceiro raio que também falha em demolir seu morador se torna o que se chama um manipulador de almas e usa a mente para destruir o verdadeiro e impor um véu entre o homem e a realidade. Deve-se lembrar que nenhum destes nomes e destas atividades se refere à alma em seu próprio plano, mas somente às almas humanas encarnadas no plano físico. Isto deve ser enfatizado, pois em seu próprio plano as almas de todos os homens permanecem livres da ilusão e nenhuma pode ser destruída, enganada ou manipulada. Somente as almas na prisão são sujeitas às atividades das forças do mal e somente por um período. O primeiro grupo trabalha através dos governos, através da política e do intercâmbio entre as nações e seu número é relativamente pequeno. O grupo do segundo raio que ilude e engana, trabalha através de instituições religiosas, através da psicologia de massa e do mau uso e da má aplicação da devoção e das artes. Eles são os mais numerosos. O terceiro grupo trabalha primariamente através das relações comerciais no mundo dos negócios e através do uso do dinheiro, da concretização de prana-energia universal, e do símbolo exterior do fluxo e refluxo universais. Esses pensamentos são sugestivos, mas não vitais, lidando, como o fazem, com as tendências cósmicas. Em terceiro lugar, a força da atração sexual. Esta é uma atração do plano físico e um retrocesso de um tipo de energia evolutiva no caminho de retorno. Cosmicamente falando, ela se manifesta como a força atrativa entre o espírito e a matéria. Espiritualmente falando, ela é demonstrada como a atividade da alma, ao procurar levar o ser inferior à plena realização. Fisicamente falando, é o impulso que tende a unir o macho e a fêmea com o propósito da procriação. Quando o homem era puramente animal, não havia pecado envolvido. Quando a este impulso foi acrescentado o desejo emocional, então o pecado se instalou e o propósito pelo qual o impulso se manifestava foi pervertido para o da satisfação do desejo. Agora que a raça é mais mental e a força da mente está se fazendo sentir no corpo humano, uma situação ainda mais séria se apresenta, que somente poderá ser resolvida seguramente quando a alma assumir o controle de seu instrumento tríplice. A humanidade está agora no ponto do meio do caminho como esta regra demonstra. O homem é arrastado pelo desejo egoísta e pela ambição, pois todos nós temos qualidades do primeiro raio. Ele é torturado pelo medo, o seu próprio, os medos familiares, os medos nacionais e raciais,
Pois todos nós nos agitamos ao ritmo do segundo raio. Ele é dominado pelo sexo e pelo dinheiro, que é uma outra manifestação da energia da matéria, e daí tem um tríplice problema, para lidar com o qual ele está bem equipado através do tríplice veículo e das tríplices potências de sua alma divina. Fechemos a instrução naquela observação: bem equipado para lidar. Nós podemos ultrapassar a inércia mental e começar a atuar como almas no comando de nosso ambiente. A alma é onisciente e onipotente. O fluxo e refluxo cíclicos. Consideremos agora as palavras o fluxo e refluxo das águas. Na compreensão da lei dos ciclos, nós adquirimos conhecimento das leis subjacentes da evolução e chegamos à conscientização do trabalho rítmico da criação. Incidentalmente, também ganhamos equilíbrio, à medida que estudamos os impulsos de nossa própria vida, pois eles também têm seu fluxo e refluxo e alternam entre períodos de luz e períodos de trevas. Nós temos conosco sempre aquela simbólica ocorrência diária na qual a parte do mundo em que vivemos emerge na luz clara do sol e mais tarde volta para a curativa escuridão da noite. Nossa própria familiaridade com o fenômeno nos faz perder de vista seu significado simbólico e esquecer que, sob a grande lei, períodos de luz e treva, de bem e mal, de imersão e emergência, de progresso para iluminação e aparente traição nas trevas, caracterizam o crescimento de todas as formas, distinguem o desenvolvimento de raças e nações e constituem o problema do aspirante que construiu para si mesmo um quadro de caminhar numa condição constantemente iluminada e de deixar para trás todos os lugares em trevas. Nestas instruções não é possível lidar com o fluxo e refluxo da vida divina em sua manifestação nos vários reinos da natureza e através do processo evolutivo da humanidade, através da experiência nas raças, nações e famílias. Eu procuro, todavia, elaborar de algum modo a experiência cíclica de uma alma encarnada, indicando o aparente fluxo e refluxo de seu desabrochar. O ciclo predominante para toda alma é aquele de sua encarnação e de seu retorno ao fluir de volta para o centro de onde veio. A compreensão deste fluxo e refluxo dependerá do ponto de vista adotado. As almas podem esotericamente ser consideradas como aquelas procurando a luz da experiência e, por isso, voltadas para a expressão física, e aquelas procurando a luz da compreensão e, por isso, retirando-se do reino da condição humana para modelar seu caminho para o íntimo, para a consciência da alma e, assim, tornarem-se moradoras na luz eterna. Sem apreciar o significado dos termos, os psicólogos pressentiram estes ciclos e chamam a certos tipos de extrovertidos e a outros de introvertidos. Estes assinalam um fluxo e refluxo na experiência individual e são as correspondências da pequena vida aos grandes ciclos da alma. Esta entrada e saída, a rede da existência encarnada, compõe os grandes ciclos de qualquer alma individual, e um estudo dos tipos de pralaya abordados em doutrina secreta e no Tratado sobre Fogo Cósmico seria de real valor para o estudante. Há, também, um fluxo e refluxo na experiência da alma em qualquer dos planos e isto, nos estágios iniciais do desenvolvimento, cobrirá muitas vidas. Eles são bem extremados em sua expressão. Um estudo do fluxo e refluxo racial tornará isto mais claro. Nos dias de Lemúria, o fluxo ou ciclo da saída foi usado no plano físico e o refluxo conduziu o aspecto vida bem de volta para a própria alma. Aí não houve um fluxo e refluxo secundário nos planos astral ou mental. Mais tarde, a maré irrompeu sobre as praias do plano astral, embora incluindo o físico em menor grau. O fluxo dirigiu sua atenção para a vida emocional e o impulso de volta para o centro não levou em conta, de nenhum modo, a vida mental. Isto esteve no seu acme para a humanidade nos dias de Atlântida e é ainda verdadeiro também para muitos, hoje. Agora o fluxo e refluxo é crescentemente inclusivo e a experiência mental tem seu lugar, de modo que todos os três aspectos são tocados pela vida da alma, todos são incluídos na energia emergente da alma que se encarna, e por muitas vidas e séries de vidas esta força cíclica é usada. Dentro do aspirante surge uma compreensão do que vai acontecendo e ele desperta para o desejo de controlar conscientemente este fluxo e refluxo ou, para simplificar, conduzir as forças da energia emergente para qualquer direção escolhida ou retirá-la para seu centro de acordo com a própria vontade.
Ele procura deter este processo de ser conduzido para uma encarnação sem ter qualquer propósito consciente e se recusa a ver a maré de sua vida se lançar sobre as esferas emocionais ou mentais da existência e depois ver novamente aquela vida retirada sem sua volição consciente. Ele permanece no ponto do meio do caminho e quer controlar seus próprios ciclos, o fluxo e refluxo como ele próprio pode designá-lo. Com propósito consciente, ele anseia caminhar nas trevas da existência encarnada e, com igualmente consciente propósito, ele procura retirar-se para seu próprio centro. A partir daí ele se torna um aspirante. A vida do aspirante começa a repetir ciclos anteriores. Ele é assaltado por um súbito estímulo da natureza física e violentamente arrastado por antigos desejos e apetites. Isto pode ser seguido por um ciclo no qual o corpo físico esteja consciente da saída de si, da energia vital e fica desvitalizado, por não ser o assunto de atenção. Isto concorre para muito da doença e falta de vitalidade de muitos de nossos mais queridos servidores. O mesmo processo pode afetar o corpo emocional e períodos de exaltação e da mais alta aspiração se alternam com períodos da mais profunda depressão e falta de interesse. O fluxo pode passar para o corpo mental e produzir um ciclo de intensa atividade mental. Constante estudo, muito pensamento, aguda investigação e um firme impulso intelectual caracterizarão a mente do aspirante. A isto pode suceder-se um ciclo no qual todo o estudo é insosso e a mente parece ficar inteiramente apática e inerte. Torna-se um esforço pensar e a futilidade de fases de pensamento assaltam a mente. O aspirante decide que será melhor do que fazer. Podem esses ossos secos viver? Ele pergunta e não tem desejo vê-los revitalizados. Todos os sinceros buscadores da verdade estão conscientes desta instável experiência e frequentemente consideram-na como um pecado ou como uma condição a ser tenazmente combatida. Então, é o tempo de apreciar que o lugar do meio do caminho que não é nem seco nem molhado deve fornecer a base onde seus pés se apoiam. Esta é uma forma simbólica de dizer que ele necessita conscientizar-se de duas coisas. 1. Que estados de sentimento são imateriais e não indicam o estado da alma. O aspirante deve centrar-se na consciência da alma, recusar-se a se deixar influenciar pelas condições alternantes às quais ele parece sujeito e simplesmente permanecer no ser espiritual e, então, tendo feito tudo, permanecer. 2. Que a conquista do equilíbrio somente é possível onde a alternância tenha sido regra e que o fluxo e refluxo cíclico continuarão, enquanto a atenção da alma flutua entre um ou outro aspecto da forma e do verdadeiro homem espiritual. O ideal é conquistar tal condição de controle consciente que voluntariamente um homem possa ser focalizado em sua consciência da alma ou focalizado no seu aspecto forma, cada ato de atenção focalizada sendo conseguido através de um objetivo específico e conscientizado, necessitando tal focalização. Mais tarde, quando as palavras do grande instrutor cristão tiverem significação, ele poderá dizer que se no corpo ou fora do corpo é um assunto de pouca importância. O ato do serviço a ser prestado determinará o ponto onde o ego está concentrado, mas será o mesmo ego, quer liberto temporariamente da consciência da forma ou imerso na forma para funcionar em diferentes aspectos do todo divino. O homem espiritual busca o progresso do plano e identifica-se com a mente na natureza. Retirando-se para o ponto no meio do caminho, ele aspira a conscientizar-se de sua divindade e, então, tendo feito isso, ele se focaliza em sua forma mental, que o põe em contato com a mente universal. Ele suporta a limitação de modo que assim possa conhecer e servir. Ele procura alcançar os corações dos homens e leva-lhes inspiração das profundezas do coração do ser espiritual. Novamente ele reivindica o fato de sua divindade e, então, através de uma identificação temporária com seu corpo de percepção sensorial, de sentimento e de emoção, ele se acha em uníssono com o aparelho sensitivo de manifestação divina que leva o amor de Deus a todas as formas do plano físico. Novamente ele procura ajudar na materialização do plano divino no plano físico. Ele sabe que todas as formas são o produto da energia corretamente usada e dirigida. Com pleno conhecimento de sua divina filiação e uma potente conscientização de mente de tudo que aquele termo engloba, ele focaliza suas forças no corpo vital e se torna um ponto focal para a transmissão da energia divina e a partir de um construtor em união com as energias construtoras do cosmos.
Ele conduz a energia do pensamento iluminado e do desejo santificado até ao corpo etéreo e assim trabalha com inteligente devoção. Pedem-me uma definição mais clara de ponto do meio do caminho. Para o probacionário, ele é o plano emocional, o Kurukshetra, ou o plano de ilusão, onde a terra, natureza física, e a água, natureza emocional, se encontram. Para o discípulo, ele é o plano mental onde a forma e a alma fazem contato e a grande transição se torna possível. Para o discípulo avançado e o iniciado, o ponto do meio do caminho é o corpo causal, o Karana Sarira, o corpo espiritual da alma que fica como intermediário entre o espírito e a matéria, vida e forma, a mônada e a personalidade. Isto pode também ser discutido e compreendido em termos dos centros. Como todo estudante sabe, há 2 centros na cabeça. Um centro fica entre as sobrancelhas e tem o corpo pituitário como sua manifestação objetiva. O outro fica na região do topo da cabeça e tem a glândula pineal como seu aspecto concreto. O místico puro tem sua consciência centrada no topo da cabeça, quase inteiramente no corpo etérico. O homem mundano avançado está centrado na região pituitária. Quando, através do desenvolvimento ocultista e do conhecimento esotérico, a relação entre a personalidade e a alma se estabelece, há um ponto no meio do caminho no centro da cabeça, no campo magnético, que é chamado a luz na cabeça e é aqui que o aspirante toma sua posição. Este é o ponto de importância vital. Não é nem terra, ou físico, nem água, ou emocional. Poderia ser considerado como o corpo vital, ou etérico, que se tornou o campo do serviço consciente, do controle dirigido e da força na direção de fins específicos. Aqui o mago toma sua posição e através de seu corpo de força, ou de energia, desempenha um trabalho criativo e mágico. Um ponto é manipulado de maneira abstrusa nesta regra, mas ele se esclarece, se as palavras forem estudadas com cuidado. No fecho da regra nos é dito que quando água, terra e ar se encontram ali é o lugar para o exercício da magia. Curiosamente, nestas palavras a ideia da localização é omitida e somente a equação do tempo é considerada. O ar é o símbolo do veículo búdico, do plano do amor espiritual, e quando os 3 acima enumerados, em seus aspectos de energia, se encontram, isso indica uma focalização na consciência da alma e uma centralização do homem no corpo espiritual. Daquele ponto de força, fora da forma, da esfera central da unificação e do ponto focalizado dentro daquele círculo de consciência, o homem espiritual projeta sua consciência para o ponto do meio do caminho dentro da cavidade cerebral, onde o trabalho mágico precisa, em relação ao plano físico, ser desenvolvido. Esta habilidade em projetar a consciência do plano da conscientização da alma para o do trabalho mágico criativo nos subplanos etéricos, é gradualmente tornada possível, à medida que o estudante, em seu trabalho de meditação, desenvolve a facilidade em focalizar sua atenção em algum dos centros no corpo. Isto é realizado através dos centros de força no corpo etérico. Ele gradualmente ganha aquela plasticidade e aquela fluidez da consciência autodirigida que o capacitará a atuar nos centros, assim como um músico utiliza 7 notas de música. Quando isto tiver sido conquistado, ele pode começar a treinar em focalizações mais amplas e mais extensas e deverá aprender a retirar sua consciência, não só para o cérebro, mas para a alma em seu próprio plano e daí redirigir suas energias na execução do trabalho mágico da alma. O segredo fundamental dos ciclos está nesta retirada e na subsequente refocalização da atenção e deve ser lembrado nesta conexão que a lei básica subjacente a todo o trabalho mágico é que a energia segue o pensamento. Se os aspirantes lembrarem-se disso, viverão através de seus períodos de aridez com maior facilidade e serão cônscios do propósito subjacente. Poderá aqui ser arguido quais são os perigos deste ponto do meio do caminho. Os perigos de uma flutuação muito violenta entre a terra e a água, ou entre a resposta emocional à vida e a verdade ou a vida no plano físico. Alguns aspirantes são muito emocionais em suas reações, outros muito materialistas. O efeito disto é sentido no ponto do meio do caminho e produz uma instabilidade violenta. Esta instabilidade tem um efeito direto no centro do plexo solar que foi o ponto do meio do caminho nos tempos da primitiva Atlântida e é ainda o ponto do meio do caminho nos processos de transmutação da personalidade aspirante. Ele transmuta e transmite as energias do centro sacro e do centro na base da espinha e é o lugar de distribuição para todas as energias focalizadas nos centros abaixo do diafragma.
Os gritos incidentes a um derramamento prematuro e descontrolado de pura energia espiritual no mecanismo da personalidade. Aquela força vital espiritual entra através da abertura craniana e se espalha pelos centros da cabeça. Deles, seguir-se a linha de menor resistência que é determinada pela tendência diária da vida de pensamento do aspirante. Um outro perigo, bastante potente, é o resultado, literalmente, da reunião da terra e da água. Ele se demonstra como derramamento na consciência cerebral, o aspecto terra, dos conhecimentos do plano astral. Uma das primeiras coisas de que um aspirante se torna consciente é uma tendência para o psiquismo inferior. É uma reação do centro do plexo solar. Mas este ponto do meio do caminho pode ser utilizado como uma plataforma de lançamento para o mundo dos fenômenos astrais. Isto produzirá morte por afogamento, pois a vida espiritual do aspirante pode ser inundada e ficar inteiramente submersa nos interesses das experiências psíquicas inferiores. É aqui que muitos valiosos aspirantes se perdem, temporariamente pode ser, mas os tempos são tão críticos, que há um motivo a ser deplorado, se qualquer tempo for perdido em experimento fútil em ter que repassar qualquer caminho escolhido. Uma pista quanto ao significado destas palavras deve ser achada na identificação do seguinte fato oculto. O lugar onde água e terra se encontram é o centro do plexo solar. O lugar onde a água, a terra e o ar se encontram é na cabeça. Terra é o símbolo da vida no plano físico e da forma esotérica. Água é o símbolo da natureza emocional. É do grande centro da vida da personalidade, o plexo solar, que a vida é usualmente dirigida e o governo administrado. Quando o centro de direção jaz abaixo do diafragma não há magia possível. A alma animal controla e a alma espiritual é forçosamente inativa. Ar é o símbolo da vida superior na qual o princípio do Cristo domina, no qual a liberdade é experimentada e a alma chega à plena expressão. É o símbolo do plano búdico, como a água é do emocional. Quando a vida da personalidade é elevada até o céu e a vida da alma desce sobre a terra, há o lugar do encontro e lá o trabalho da magia transcendental se torna possível. Este lugar do encontro é o lugar do fogo, o plano da mente. Fogo é o símbolo do intelecto e todo trabalho mágico é um processo inteligente, desenvolvido na força da alma e pelo uso da mente. Para um cérebro se fazer sentir no plano físico, é necessário que seja receptivo aos impulsos superiores e que possa ser impressionado pela alma utilizando a chita ou substância mental para criar os necessários pensamentos forma e assim expressar as ideias e propósitos da inteligente alma amorosa. Estes são reconhecidos pelo cérebro e são fotografados nos ares vitais que se encontram na cavidade cerebral. Quando esses ares vitais podem ser percebidos pelo mago em meditação e as formas de pensamentos impressas nesta miniatura de reflexo da luz astral, então a verdadeira potência na magia pode começar a se fazer sentir. O cérebro terá ouvido ocultamente as injunções e instruções da mente, à medida que esta transmite os comandos da alma. Os ares vitais são impulsionados para a atividade de modelar a forma, assim como sua correspondência superior, as modificações do princípio do pensamento, a substância da mente como Patanjali o chama, são lançadas numa análoga atividade de modelar a forma. Estas podem então ser vistas interiormente pelo homem que está procurando executar o trabalho mágico e muito do seu sucesso depende da sua habilidade em registrar impressões exatamente e ver com clareza as formas do processo na magia que ele está procurando demonstrar como trabalho mágico no mundo exterior. Poderia, portanto, ser dito que há 3 etapas no processo de modelar as formas. Primeiro, a alma ou homem espiritual, centralizado na consciência da alma e funcionando no lugar secreto do Altíssimo, visualiza o trabalho a ser feito. Este não é um ato sequencial, mas o trabalho completo terminado de magia é visualizado por um processo que não envolve absolutamente o elemento tempo ou conceitos espaciais. Em segundo lugar, a mente responde à alma, chamando a atenção para o trabalho a ser executado, e é lançada na atividade de fazer a forma de pensamento por esta impressão. De acordo com a lucidez e iluminação da matéria cerebral, assim será a resposta a esta impressão. Se a mente for um verdadeiro refletor e receptor da impressão da alma, o pensamento correspondente será fiel ao seu protótipo. Se não for fiel, como é frequentemente o caso nas etapas iniciais do trabalho, então a forma de pensamento criado será distorcida e incorreta, desequilibrada e fora do modelo.
É nesta meditação que este trabalho de apurada recepção e correta construção é aprendido e, daí, a ênfase posta em todas as verdadeiras escolas de percepção esotérica numa mente focalizada, numa capacidade de visualizar, numa habilidade de construir formas de pensamento e num apurado domínio do intento egóico. Daí, também, a necessidade do mago começar o trabalho prático da magia consigo mesmo, como assunto da experimentação mágica. Ele começa a alcançar a visão do homem espiritual como ele é na essência. Ele se conscientiza das virtudes e reações que aquele homem espiritual evidenciaria no plano físico da vida. Ele constrói uma forma de pensamento de si mesmo como o homem ideal, o verdadeiro servidor, o perfeito mestre. Ele gradualmente coordena suas forças, de modo que a força para ser estas coisas na realidade externa começa a tomar forma, de modo que todos os homens possam vê-la. Ele cria um modelo em sua mente que marca os contornos tão fielmente quanto possível do protótipo e que serve para modelar o homem inferior e forçar uma conformidade ao ideal. À medida que aperfeiçoa sua técnica, ele descobre um poder transmutador, transformador, em atividades sobre as energias que constituem sua natureza inferior, até que tudo esteja subordinado e ele se torne, em manifestação prática, o que ele é esotérica e essencialmente. Quando isto tem lugar, ele começa a ficar interessado no trabalho mágico no qual devem participar todas as verdadeiras almas. Então o terceiro aspecto do processo de fazer a forma se pode manifestar. O cérebro está sincronizado com a mente com a alma e o plano é percebido. Os ares vitais na cabeça podem ser modificados e responder à força do trabalho mágico construtivo. Uma forma de pensamento existe, então, como resultado das duas atividades prévias, mas ela existe no lugar da atividade cerebral e se torna um centro de focalização para a alma e um ponto através do qual a energia pode fluir para o desempenho do trabalho mágico. Este trabalho mágico, desenvolvido sob a direção da alma, inspirando a mente que, por sua vez, impressiona o cérebro, conduz então, como resultado desta atividade por três modos coordenada, a criação de um centro de focalização, ou forma, dentro da cabeça do mago. A energia que flui através deste ponto focal atua através de três agentes de distribuição e dá a todos os três estarem envolvidos em todo o trabalho mágico. 1. O olho direito, através do qual a energia vital do espírito se pode expressar. 2. O centro da garganta, através do qual a palavra, o segundo aspecto, ou a alma, se expressa. 3. As mãos, através das quais a energia criativa do terceiro aspecto trabalha. O mago branco trabalha com os olhos abertos, a voz proclamando e as mãos conferindo. Estes pontos são de interesse técnico para o experimentado trabalhador na magia, mas somente de interesse simbólico para os aspirantes para quem estas palavras são dirigidas. Que a visão interior possa ser nossa, que o olho veja claramente a glória do Senhor e a voz fale somente para abençoar e as mãos sejam usadas somente para ajudar, pode bem ser a prece de cada um de nós. Regra 9. Em seguida ocorre a condensação. O fogo e as águas se encontram, a forma se dilata e cresce. Que o mago ponha a sua forma no caminho apropriado. A necessidade da pureza. A regra número 9 se acha na página no Tratado sobre o Fogo Cósmico e o comentário dado no tratado é notavelmente breve. Esta regra está muito brevemente resumida na injunção, que o desejo e a mente sejam tão puros e tão igualmente repartidos e a forma criada tão justamente equilibrada que não possa ser atraída para o caminho destruidor ou da mão esquerda. As razões para esta brevidade podem ser explicadas como sendo devidas à extrema simplicidade desta regra na consciência do homem que sabe de sua extrema complexidade do ponto de vista do leitor casual. Somente o mais simples e mais prático de seus significados é ali dado, mas talvez uns poucos dos significados mais profundos possam ser fornecidos. É interessante notar que, à medida que o progresso é feito no caminho, as formas nas quais a verdade pode ser dada se tornam mais e mais simples, ao passo que o significado alcançado se torna mais e mais amplo e inclusivo e daí envolver, na análise, mais e mais complexidade. Finalmente, apela-se para os símbolos e o plano cósmico é alcançado através da apresentação de formas geométricas ao olho interno do aspirante. O ponto cardeal enfatizado nesta regra é a pureza e, em última análise,
A pureza é grandemente uma questão de motivo. Se o incentivo à ação de qualquer espécie nos três mundos for baseado no desejo da personalidade desenvolvida pelo uso aplicado da mente, então a impureza caracterizará aquela ação. Se o impulso emanar do morador na forma, ele então será subordinado e controlado pelo morador até o desejado objetivo. Então a característica é a pureza dentro das limitações do grupo, pois a pureza absoluta somente existe quando a inteira liberdade do controle tiver sido conseguida. A alma é consciente do grupo e controlada pelo grupo, e, até que o corpo causal tenha sido superado e a libertação do seu controle conquistada, o significado real da pureza não será alcançado. Basta dizer que há uma íntima conotação entre impureza e a limitação de qualquer espécie, física, emocional e mental. Mas a pureza absoluta não necessita aqui ser considerada pelo aspirante. Ninguém nos grupos esotéricos do mundo jamais alcançou a quinta iniciação, onde o significado entrará na consciência num brilho da mais intensa realização. Para a maioria, a pureza física e a emocional são os objetivos e, primariamente, portanto, a libertação do controle e desejo emocionais. Daí a constante ainda que mal pronunciada injunção em muitos livros esotéricos. Mata o desejo. Talvez que uma colocação mais justa para o presente imediato fosse reorienta o desejo ou redirige o desejo, pois um constante processo de reorientação da natureza do desejo inteira, de modo que ela finalmente se torne um habitual estado da mente, é a pista para todos os processos de transmutação e para o efetivo trabalho mágico. À medida que se avança no caminho, os processos de pensamento do aspirante se tornam mais potentes e os pensamentos forma, criados com o propósito definido e no trabalho de meditação, se tornam mais efetivos na conquista de resultados. Será portanto evidente que no trabalho mágico, que tem sempre que ser manifestado no plano físico, existirá sempre a tendência na direção para o caminho da mão esquerda até que a consciência da alma esteja permanentemente estabelecida, e a pureza do motivo se tenha tornado um hábito da mente. Permitam-me lembrar a todos os leitores que o estabelecimento e a estabilização de hábitos corretos é, para o aspirante ao discipulado, um requisito fundamental. Aqueles que estão trabalhando no campo da evolução planetária estão procurando instrumentos confiáveis e isto não pode ser muito enfaticamente impresso sobre todos vocês. As pessoas cujas mentes estão nubladas ou cuja incapacidade de manter a mente firme na luz é inerente, são trabalhadoras inadequadas nos elevados lugares da aspiração do mundo. Esta nota não precisa deter o progresso de ninguém nestes grupos, pois a aceitação de um defeito é um passo preliminar na direção de sua superação. Estes grupos estão em treinamento e isto deve ser mantido em mente ou então o desencorajamento é capaz de dominar quando o ideal é enunciado. A necessidade mundial e a oportunidade caminham de mãos dadas desta vez. Os grandes, que permanecem como uma parede entre a humanidade e o karma planetário, desta vez estão, dizem-nos, sob forte pressão e eu asseguro que esta é apenas uma colocação inadequada do caso. Os pensamentos dos homens, desde a metade do período de Atlântida, foram firmemente atraídos para o caminho da mão esquerda, ou destruidor, porque o egoísmo foi o móvel e o auto-interesse o fator dominante. Parte do trabalho do Cristo quando ele veio há 2000 anos, foi expelir essa tendência pela inculcação, através do exemplo e da demonstração, do sacrifício e do altruísmo e o espírito de mártir, pincelado como muitas vezes foi pela histeria e um auto-interesse celestial, foi um dos resultados deste esforço. Visto do ponto de vista da hierarquia, o esforço foi bem sucedido, pois o espírito cristão fundamenta a reorientação na direção das coisas celestiais. Daí a pureza da motivação e o instinto pelo serviço, cuja posterior nota-chave é nova do ponto de vista das passadas eternidades. Apesar disso, todavia, a tendência para o interesse egoísta é o mais potente fator no mundo atual e daí a situação crítica existente entre a hierarquia e a luz e a hierarquia que controla o caminho da mão esquerda, ou o caminho do controle pela forma e desejo. Não deve haver desencorajamento, todavia, pois o pensamento espiritual, resultante no trabalho mágico, de um irmão de intenção pura, é de potência muito maior do que aquele de muitos irmãos do que sigam as tendências da personalidade. Embora todo verdadeiro aspirante, ao se dar conta da magnitude do plano e medir as forças alinhadas contra ele, possa sentir-se vencido pela aparente futilidade de seu esforço e aparente insignificância do papel que desempenha,
Ele deve lembrar-se de que há um grupo firmemente crescente daqueles que são semelhantes a ele e que este é um esforço grupal. Sob a lei, os grandes seres trabalham através de seus discípulos em todos os países e nunca antes houve tantos esforçando-se para se ajustarem a esta função de serem os transmissores do propósito e nunca antes existiu tão forte integridade interior e relação subjetiva entre os trabalhadores em todos os campos em todas as partes do mundo.